Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre Maior, que sempre tem nos orientado, desde a nossa origem aqui na Terra até o momento atual, rogando a presença dele através dos amigos espirituais, pedindo para iluminar cada ambiente nosso, da nossa casa, cada lugar que nós frequentamos, os nossos serviços, os nossos familiares. Jesus, nós sabemos que o seu amor se manifesta através da espiritualidade. Por isso, pedimos por nós, pelos nossos animais, pedimos por todos aqueles que ainda estão carentes da sua luz e da sua energia. Que no estudo de hoje a gente possa compreender um pouquinho mais sobre a mediunidade, retirar as nossas dúvidas e também ampliar o nosso repertório para análise sobre a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Bom, vamos lá. Eu lembro que eu parei na parte da prece, né, da mediunidade. E depois hoje a gente vai entrar na questão dos efeitos físicos, pelo que eu estava olhando lá. Mediunidade dos efeitos físicos. Aí a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre a própria mediunidade em si, né? Oração e o perdão das ofensas, que a gente está naquela parte da prece, né? Nas reuniões. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, é importante que, pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E, quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Que era justamente essa partezinha final daquilo que a gente já estava conversando, né, na reunião anterior. A prece na reunião mediúnica. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas. E há uma razão de ser para esta prática. Se o Espiritismo proclama sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo, pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no nome deles, no meio deles. Estarem reunidas em nome de Jesus, duas, três ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois, em vez de duas ou três, poderia ter dito 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente os anime. Nesse sentido, estou lendo aqui para a gente poder depois fazer uma abordagem, né? Nesse sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade por tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro, pois, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e dos que fazem sofrer, como os obsessores. Às vezes, o diálogo em determinados espíritos é muito penoso, com determinados espíritos é muito penoso, sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas. Nós, né? Ou a acontecimentos que lhes
produziram graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. Nessas condições, a prece não é indicada como representa um ato de caridade, a, um ato de caridade de amor ao próximo. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, inculte-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Tá, aqui uma coisa que eu até fico pensando, né, que é legal a gente imaginar, né, e pensar entre nós aqui, sobre a questão da importância de nós termos um doutrinador ativo, né, nas reuniões mediúnicas. Porque muitos espíritos, inclusive nós, né, somos espíritos muito complexos dentro da nossa própria construção, e muitas vezes a gente esquece dessa complexidade e a gente não analisa a importância que tem de um doutrinador ali, né, ou de um dirigente de uma reunião mediúnica. Tanto é que a gente já percebeu nessa parte que para Allan Kardec a prece não é um rito para Deus, né, que modifica Deus, é para nós, né? Só que essa reunião mediúnica, a gente vê quando ele fala de um ser coletivo, é uma implicação muito importante porque ela está ligada com a teoria que foi apresentada no Livro dos Médiuns, quando fala das reuniões das sociedades espíritas. Então, uma reunião mediúnica, ela não funciona como 10 indivíduos isolados, entendeu? Sentados em uma mesa. Do ponto de vista espiritual, forma-se um campo daquele grupo, um campo coletivo de pensamentos, sentimentos, intenções e disposições, né? E aí, aqui é usada a palavra feixe. Então, imagine da seguinte forma: imagina vários gravetos separados. Cada um possui pouca resistência. Quando reunidos na mesma direção, eles se tornam difíceis de romper. Sabe aqueles bambus, um conjunto de bambu? Fica difícil a gente corromper, né? Então, é nesse sentido, né? Que aqui pretendeu se explicar que não é a quantidade de pessoas. 20 pessoas mentalmente dispersas numa reunião mediúnica, gente, é muito frágil, né? É melhor, então, ter 4 pessoas profundamente harmonizadas, seguras, contactadas entre si, com o propósito de servir. Tanto que muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, mas essa reunião de mediúnica vai muitas pessoas, isso até me preocupa. Porque dependendo o número de participantes, eu acredito que quanto menor o número, né, a gente vai prestar atenção sobre como funciona essa convergência moral das vontades, né? Que é o que Allan Kardec vem falar para nós no Livro dos Espíritos, que é no Livro dos Médiuns, que é a homogeneidade. Que não é que todo mundo que está ali tem que pensar igual sobre política, sobre cultura, sobre profissão, personalidade. Não tem nada a ver isso. É a homogeneidade, a concordância com a finalidade moral da reunião, tá? Então, todos precisam estar ali e compreender, né? A gente está aqui para servir, para auxiliar, é o intercâmbio com o mundo espiritual, para orientação do bem, né? Ou seja, a humanidade moral. E aí, quando a gente faz essa prece, né, unidos em um som uníssono, vamos assim dizer, um pensamento uníssono, nós estamos trazendo conosco uma ambientação, por quê? Todos nós que estamos ali, encarnados e desencarnados, nós temos o que a espiritualidade chama de universos mentais diferentes. Uma pessoa chega preocupada com dinheiro, outra discutiu com alguém, outra pessoa está cansada, outra pessoa está com medo, outra está curiosa para saber quem vai se manifestar, outra está esperando determinado espírito. E tem algumas pessoas que estão emocionalmente muito abatidas. Então, fisicamente, elas estão reunidas, mas mentalmente elas ainda não estão. Aí, quando essas pessoas elas se reúnem por esse propósito que elas têm em comum, elas vão fazendo a oração e elas vão, naquele momento, junto com a espiritualidade, deslocando a atenção individual delas do eu para o nós, do problema pessoal para o trabalho que está ali, da curiosidade para o serviço, da ansiedade para a confiança e por aí vai. Então, a oração, ela não é recitada, né?
Não precisa ser linda, longa, né? Ela precisa ter um valor para conectar os pensamentos que estão ali, né? Essas ideias diferentes, né? Então, e a linguagem de quem faz essa oração é que vai ser, de certa forma, o veículo, né? Para poder conectar esse ato da alma de todas essas pessoas, tá? Então, William, eu sei, mas eu tô lá na reunião mediúnica e às vezes minha cabeça tá cheia, né? Gente, a gente sabe que o nosso pensamento ele não é psicologicamente neutro, tá? E eu acho que aqui nesse ponto a gente tem que pensar, inclusive, no processo doutrinário. Por quê? O pensamento ele possui uma ação no mundo espiritual. Nós já vimos isso aqui. Na Gênese, na Revista Espírita, por exemplo, e também em várias passagens da codificação, a gente vê as ideias dos espíritos que vão atuando sobre os fluidos espirituais por meio do pensamento e da vontade. Então, o que isso significa? Pensar não é só produzir experiência subjetiva dentro do cérebro, gente. Quem pensa, imprime uma vontade, estabelece uma relação de afinidade e produz repercussão no meio espiritual. E é nesse contexto que a oração ela vai ter que ter um pensamento dirigido pela vontade e moralmente orientado, tá? Então, não é simplesmente pensamento, é pensamento com direção. E é exatamente nessa direção que a prece ela favorece essa sintonia. Então, um pensamento disperso vai produzir dispersão. Quantas vezes nós estamos em reunião mediúnica e nós estamos ali porque nós temos os grupos, o grupo da sustentação, né? Vamos pensar até numa reunião mediúnica voltada para a desobsessão. É o grupo da sustentação, nós temos diversos grupos. De repente, um médium semi-inconsciente, ele bate a mão na mesa com força e ele levanta da mesa. Isso pode ter acontecido, né? Pela questão da educação mediúnica do próprio médium. 2, por causa dos pensamentos que não estavam ali, talvez, favorecendo o próprio equilíbrio da sintonia que está ali. Por quê? Pensamento, né, convergente produz concentração. Pensamento elevado produz afinidades espirituais correspondentes. Agora, quando eu estou com o pensamento disperso, aí nós vemos que nós quebramos um elo da corrente. Porque certa vez um diretor meu me disse uma coisa muito interessante, né? Que um elo da corrente é tão importante quanto todos os elementos, porque aquele elo, se ele se torna fraco, ele quebra toda a construção da corrente que está sendo feita ali. Então, muitas vezes a gente observa falta de educação mediúnica, sim, em grupos, mas também quando não há uma união, uma coesão entre os elementos que estão ali, tá? E é por isso que o Evangelho fala, né, da interpretação espírita, a passagem de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei, não é? Esse próprio texto, ele mostra, não é a gente estar reunido só materialmente, né? A gente tem que estar espiritualmente ali em comunhão com intenção. Então, em meu nome, né? Você sabe o que significa o meu nome? Quando a gente fala assim, né? Em conformidade com aquilo que Jesus representa moralmente. Quando vocês falam reunidos em nome de Jesus, a gente tem que pensar que eu estou reunido porque é caridade, serviço, perdão, fraternidade, renúncia, auxílio e por aí vai. Então, o que a gente percebe? Que às vezes, né, nós também vamos ter que observar